governadores eleitos, ou seja, pessoas que foram eleitas pela política dos governadores, o mal eleitoral, voto de cabresto, tudo aquilo, vão ser substituídos por outras pessoas de confiança de Getúlio Vargas, agora que a gente vai chamar de interventores. Esses interventores normalmente eram membros do movimento tenentista da década de 1920. Isso significa dizer que eles eram abertamente contrários ao nosso querido poder oligarca. E aí Vargas, essencialmente, vai se aproveitar disso. Vale ressaltar, conforme eu já mencionei, que Getúlio Vargas, ele era membro da oligarquia. Ele era fruto da elite estancieira gaúcha que produzia charque. Ele é, sim, filho dessa elite que também utilizava-se do voto de cabresto, curral eleitoral e todas aquelas práticas corruptivas que se tinha. Tá? Uma prova disso é essa foto, que é de antes dele ser presidente do Brasil, quando ele ainda era apenas um senador dentro da política brasileira, eleito pelas práticas do voto de cabresto. Tá? Só para a gente entender, a nossa questão geográfica ela é um pouco diferente no que diz respeito às regiões do Brasil. Então, entre 1913 e 1938, esta vai ser a divisão territorial do Brasil. Então, nós não temos norte, sul, sudeste, sudoeste, nordeste e assim por diante. Nós vamos ter essa divisão. A região setentrional, que pega ali o Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Tá? Vamos ter o norte oriental, que pega essa faixa mais aqui ao norte do Nordeste. Nós vamos ter a faixa central, que pega a região sudeste, mas também uma parte aqui da região sul do Nordeste. Tá? Aí nós vamos ter aqui, nós não temos a divisão em Goiás e Tocantins ainda, tá? É só um. Lembrando, não temos Brasília também, nesse momento a capital do Brasil é Rio de Janeiro. Tá? É Rio Grande do Sul. Exato. Nós vamos ter os dois Mato Grossos, que é apenas um, é só o grandão aqui. É só. E nós vamos ter na região meridional a região sul, mas São Paulo também. Como é que você chamava o Mato Grosso antigamente? Mato Grosso. Você que era aquele negócio do Guaporé. Não, Guaporé era lá em cima. Não, o estado do Guaporé vai ser criado posteriormente. E ele é dentro do Mato Grosso. Dentro do Mato Grosso? Igual foi criado o estado do Iguaçu, que é dentro do Paraná. Bom, indo adiante então, para nós termos uma noção. Fato interessante, essa era a nossa divisão política, e assim seguiam-se as regiões. Bom, a partir daí, nós estamos falando do governo provisório. Lembrando, o governo de Vargas é dividido em 3 fases: provisório, constitucional e estado novo. No governo provisório, que é esse primeiro, a gente já vai ter algumas coisas que Vargas vai fazer. Primeira delas, vai criar o que a gente chama de Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai ser uma pasta do governo federal responsável por regulamentar o trabalho. Primeira coisa que ele vai fazer, regulamentar o trabalho feminino com as suas particularidades. Ou seja, instituir algumas situações interessantes para mulheres e para crianças, porque, de acordo com muitas vezes eles, determinados serviços elas não poderiam executar da mesma maneira, elas precisam de uma legislação especial. Por exemplo, um direito a uma licença maternidade, quando ela pariu o filho, né? Enfim, porque anteriormente você não tinha isso. Tá? Então ele vai criar algumas leis através do Ministério do Trabalho, justamente com esse intuito. Vai criar a jornada de instituir, melhor dizendo, no Brasil, a jornada de trabalho de 8 horas, tá? Ou seja, 8 horas diárias de trabalho, e se passar disso, colocamos então com horas extras. Vai criar o que a gente chama de descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado basicamente é o domingo que o teu pai não trabalha, tá? É isso. Ele é computado como dia do mês para efeito de salário, ele não é descontado, mas ele não vai trabalhar. Seu pai e sua mãe não trabalham no domingo. Algumas profissões também não trabalham no sábado, mas isso é outros 500. Direito à licença maternidade, concedeu o direito às férias, e aqui é importante. O Ministério do Trabalho ele vai fiscalizar se as leis trabalhistas elas estão sendo cumpridas. Isso significa dizer que algumas leis já existiam,
mas não eram postas em prática, porque em geral o governo não fiscalizava. A partir de agora, com a criação do Ministério do Trabalho, você vai ter essa fiscalização. E por isso, essencialmente, agora as férias vão começar a ser fornecidas. Vai dar direito à aposentadoria, direito a pensões, vai ser responsável mais para frente também pela criação daquilo que a gente chama de carteira de trabalho. Tá? Além do Ministério do Trabalho, lembrem-se que eu falei para vocês. Getúlio Vargas criou uma aura na política brasileira. Perceberam tudo que foi aqui? Ah, foi Vargas que fez? Tudo isso aqui? Calma, tem mais. E aí, vai aumentando a aura dele. Ministério da Educação e Saúde. Deu atenção à saúde com recursos públicos, com a construção de hospitais e contratação de profissionais para trabalhar nesse hospital. Ou seja, pela primeira vez a gente vai ter saúde pública no Brasil. Quem faz isso? Vargas. Então o SUS foi inspirado nisso daí? Mais ou menos. Criação de uma rede de escola pública, de escola de formação para professores e escolas técnicas. Também, a primeira vez que a gente vai ter escola pública no Brasil sendo fornecida para todo mundo é no governo Vargas. Então você percebe que ele vai criando uma série de coisas que todo mundo vai jogando no colo do Vargas. Então, Vargas fez isso, Vargas fez aquilo, Vargas fez isso, Vargas fez aquilo. Tá? Além disso, então, nós vamos ter algumas situações. Como estava instituído o ensino naquele período? Então, você vai ter, primeiro de tudo, a institucionalização de uma reforma pedagógica. O objetivo dessa reforma pedagógica é melhor preparar a elite econômica brasileira, porque, afinal de contas, é eles que vão, essencialmente, dirigir a nossa política, a nossa sociedade, segundo a visão do governo que se tinha ali. Ensino secundário é o que a gente chama hoje de ensino médio, então se fazia o ensino fundamental e ia para o ensino secundário. O ensino secundário ele era dividido em duas partes. Uma formação geral, tá? Que era o fundamental do médio, ou seja, aquela que todo mundo ia ter, que basicamente era uma formação geral e humanística, ou seja, matemática, língua portuguesa, ciências, geografia, história, blá blá blá, essas coisas mais gerais. E aí, dependendo se você quisesse continuar estudando, você faria o ensino médio ou o ensino secundário complementar, que daí você estudaria mais 2 anos com algumas disciplinas mais específicas, para daí, depois de você cursar esses 2 anos, além, você poder entrar no ensino superior, ou seja, numa faculdade. Vargas também vai criar algumas universidades, como a Universidade de São Paulo, aquilo que a gente chama de USP, a Universidade de Porto Alegre, que mudou de nome e atualmente se chama Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Universidade do Distrito Federal, que também mudou de nome e é atualmente chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá. Mas, porém, tanto nem tudo são flores no governo de Vargas. Nosso querido Varguinhas assumiu o governo provisório em 1930 e governa em 1930, 1931, 1932. E aí começa a ficar feio, porque daí principalmente os paulistas vão começar a se revoltar com relação a isso, dizendo que o governo de Vargas era inconstitucional, que ele devia convocar uma Assembleia Constitucional, convocar eleições, criar uma nova Constituição, tudo isso que ele de fato deveria fazer e ainda não tinha feito. Mas vamos lá entender algumas questões que é muito mais do que essa questão legal de querer a Constituição e tudo mais. Vargas, então, nomeou interventores. Lembram disso? Vargas, então, cancelou a Constituição de 1891, criada lá por Deodoro da Fonseca. Vargas, então, vai fechar o Congresso Nacional e vai mandar sozinho. Vargas, então, vai, para além disso, fechar as Assembleias Estaduais. E aqui eu quero que vocês entendam um negócio. Entre 1930, quando Getúlio Dornelles Vargas assume o poder de maneira provisória, e 1934, quando
ele institui a nova Constituição brasileira, Vargas foi literalmente a pessoa mais poderosa de toda a história do Brasil. Mais até que Dom Pedro. Mas Dom Pedro não tinha lá na Constituição o poder moderador, professor? Aquele poder que fazia ele cagar para todos os outros poderes lá e passar por cima e fazer a sua vontade? Tinha. Acontece que Vargas não tinha nem Constituição para ele seguir. Então ele ia fazer um negócio, o povo ia falar, você não pode falar isso, por que eu não posso? Porque está na lei. Que lei? Nada da Constituição, não tem Constituição, filha da puta, eu faço o que eu quero. Ponto, acabou. Não tem conversa. Vargas foi literalmente a pessoa mais poderosa da história do Brasil, porque ele não tinha lei que limitava ele. Ele não tinha uma carta constitucional. Ou seja, ele fazia tudo de acordo com a vontade dele. Tá? Isso incomodava muito. Quando ele fecha essas Assembleias Nacionais, a elite oligárquica, vai ficar sem poder político, sem poder dar pitaco na vida política. E aí dá ruim, porque eles não vão gostar. Pior ainda, quando você nomeia para São Paulo um cara que era ex-tenente. Pior ainda é, como Getúlio Vargas governa, ele não tem lei, então ele governa por meio de decreto, ou seja, ele fala, a partir de agora está proibido, sei lá, ir na praia de biquíni. Pronto, a lei, está proibido ir na praia de biquíni. Calma, nós vamos ter um presidente que vai criar uma lei para isso. Mas a gente chega lá mais pra frente, no meio das pontas. Não é a hora de Jânio ainda. Pô, eu não vou poder ir na praia. Dando sequência. E aí, ele governava por meio de decreto-lei. Então, se ele quis criar esse decreto, foda-se, ele vai criar. O governo provisório, então, estava sendo acusado de ser uma ditadura. E, de fato, era bem próximo. Bateram na porta. Entra, cara, para. E aí, os nossos queridos paulistas vão criar o que a gente chama de FUP, Frente Única Paulista. Eles vão ser contrários à nomeação do interventor João Alberto, que era um ex-tenente. E eles exigiam que os estados tivessem autonomia, que o governo provisório acabasse e que Getúlio Vargas criasse uma constituição para o país. Getúlio Vargas, então, como uma boa pessoa que sempre aprendeu a mandar e ser obedecido, nunca aprendeu a aceitar a ordem de ninguém, ele vai nomear, então, vai falar, não, dessa vez eu vou deixar passar. Vou nomear um cara chamado Pedro Toledo. Vou criar um código eleitoral. Em 1932, ele cria o Código Eleitoral de 1932, onde ele institui que o voto é secreto, ele institui o direito de voto feminino, e cria uma justiça eleitoral. Então, o voto feminino, quem deu a possibilidade de ter voto no Brasil para as mulheres foi Getúlio Vargas, em 32. Não adiantou bosta nenhuma, porque não foi ter eleição, porque quando ia ter eleição ele deu um golpe nele mesmo. Mas foda-se, ele criou o voto feminino. Não importa se na prática ninguém votava. Ele criou que as mulheres podiam votar. E hoje em dia voto mesmo. Então. Em 23 de maio de 32, vai ter um protesto contra o governo federal e 4 jovens vão morrer em conflito com a polícia. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Aí todos os paulistas... E aí todos os paulistas, eles estavam ali revoltados pelo governo, eles vão pegar a morte desses 4 estudantes e eles vão transformar eles num símbolo. E aí vai ter um movimento que a gente chama de Revolução Constitucionalista de 1932 e toda a propaganda dessa luta, onde os paulistas estariam convocando as pessoas para lutar ao seu lado contra o governo federal, vão ter a sigla MMDC como um símbolo desse movimento. MMDC em homenagem a Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então a Revolução Constitucionalista, ela começa, as propagandas são assim. Então, começou com datas, né, de levantes, então 23 de maio de 32, 9 de julho de 32,
E aí você tem toda uma propaganda aqui com o rostinho dos caras e as iniciais deles. Branco, Ó, amarelo. vamos lá, temos mais um. Novamente, convocando pessoas para se alistar no Exército Paulista para completar o batalhão, o aliste-se e novamente a sigla aqui embaixo, MNDC. Então a gente vai ter bastante situações para a gente mencionar. A gente vai ter também a utilização de algumas figuras representativas, tá? Então, ó, coisa interessante, o português de 1930 abaixo, a ditadura, tá? Por essa época começou a ser obrigatório o alistamento dos 18 ou já era? Não, já. Vamos lá. A nossa querida propaganda também se utilizava de outros símbolos. Vamos lá. Essa figura aqui está representando quem? Um ponto para quem acertar. Difícil ler. Não, esse aqui. Não, Getúlio Getúlio Vargas é o que tá na mão do outro. É. É o Lula. Quem é esse? Esse aí é o, deve ser o revolucionário, alguma coisa, não sei. Paulista lá do Pará? É o Pedro. Não, Paulista. Pedro Toledo. Pedro Toledo. Funerário de Toledo. Ele deu o golpe nele mesmo. Pegou os Cabral. Dom Pedro. Ele está representando. Ele é gaúcho. Falou primeiro. Ele está representando o bandeirante, a figura do bandeirante. Lembram dos bandeirantes É o que bandeirante. saíam do estado de São Paulo, melhor, da capitania de São Vicente, desbravavam o interior do Brasil, foram responsáveis por encontrar o ouro, foram responsáveis por aumentar o território, foram responsáveis por um monte de coisas, são vistos por muitos como heróis que desbravaram o sertão brasileiro. Sim. Eles vão se tornar um símbolo do paulistano, do paulista. Eles vão se tornar, então, um símbolo de quem mora ali em São Paulo. E aí eles vão pegar essa característica identitária e vão pegar, sim, um bandeirante que está capturando Getúlio Vargas, que daqui é Getúlio, tá? E aqui embaixo tem o paulista, que é representado no de cara. Ele está literalmente debochando da cara de Getúlio e mostrando como o bandeirante, o paulista, ele é mais forte do que a figura do Getúlio. O que é aquilo na mão? Então, É Getúlio Vargas. Não, na outra mão. isso aqui é uma eu esqueci o nome agora, mas é uma arma de fogo. É um mosquete. Tá, vamos lá. São Paulo, então, vai decidir que a única maneira que tem de se opor ao governo federal é indo para a guerra. Em 9 de julho de 1932, começa. De todos os estados brasileiros, apenas o Mato Grosso apoiou São Paulo. Tudo o resto ficou quieto. E, por isso, em São Paulo, eles falavam que a revolução era a revolução constitucionalista, visto que eles estavam lutando pelo direito do Brasil ter uma Constituição. Mas os outros estados que não apoiaram falaram, não, é uma guerra paulista, porque os paulistas se acham muito, não aceitam ser mandados, e aí eles estão revoltados. Cala a boca, merda! Obrigado. Tem que fazer a parte. E aí, essencialmente, esses caras, eles começam a falar, não, é só a paulista fazendo birra. E, de fato, era a paulista fazendo birra. Mas, enfim, tá tudo certo. Ah, isso é detalhe. Mais um cartazinho bonitinho, onde você tem ali as armas, uma convocação e novamente aqui o MDC. E aí nós vamos para Drauzio além Magno, de tudo isso, nós vamos ter inclusive a participação feminina também, tá? Então, ó, aqui novamente você vai ter uma convocação, um MNDC e tudo mais, e aí você vai ter a seguinte situação. Com todo esse processo, nós vamos ter grande parte das propagandas feitas por meio da imprensa, onde nós vamos ter jornais e revistas principalmente. Mas, aqui já se tem o início do rádio. O rádio ele vai ter início já na década de 1930 e na década de 1940, principalmente, e 50 o rádio vai atingir locais estratosféricos no nível de alcance da comunicação, tá? Tipo, E isso vai ser muito potencializado por Getúlio Vargas, porque
porque ele vai utilizar o rádio como veículo de propaganda do seu governo mais pra frente. Tipo, chegou até em Campo Bonito. Chegou até agora em Açu, por que não chegaria em Campo Bonito? Pessoas de todas as classes sociais do estado se mobilizaram a favor da luta. E também as mulheres também participavam, tá? Então, e elas não ficavam só pra trás, tipo, elas iam pra linha de frente pra trocar tiro de verdade. Pois é. Tá? Mas outros campos também era a questão da utilização de primeiros socorros e tudo mais. Ó, aqui novamente uma propaganda, aqui com uma oficial feminina e aqui novamente evidência. Vamos lá. O governo federal tinha mais navios, mais soldados, maior poder de fogo. São Paulo não teve apoio e em 1º de outubro de 32 assinou a rendição do estado de São Paulo. Até hoje os paulistas acham que ganharam a Revolução de 1932, porque o Brasil teve uma Constituição depois. Mas na verdade eles levaram uma sova que foi. Eles só não assumem que o ego não deixa. Correu. Bastante. E a partir daí, então, nós vamos ter o que a gente chama de governo constitucional. O governo constitucional vai de 1934 até 1937. O governo constitucional ele é bem interessante. A primeira coisa que vocês têm que entender não é permitido reeleição. A reeleição, inclusive, só foi permitida no Brasil na década de 1990. No ano de 1998, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso cria a lei da reeleição. Porque ele sabia que se ele saísse presidente de novo, ele ia ser reeleito. Daí ele criou a lei para poder governar mais 4 anos. Mas antes de 98, não se existia a possibilidade de reeleição. Então você só tem um mandato para você conseguir governar. E aí, nós vamos ter isso instituído. Nós vamos ter uma certa liberdade política dada às pessoas, onde elas tinham agora uma liberdade maior de se expressar, de fundar partidos políticos e assim por diante. E isso tudo vai estimular a participação política. Nesse momento, várias greves vão ocorrer, greves operárias, e nós vamos ter a nossa querida, maravilhosa, espetacular formação de grupos políticos diferentes. Os dois principais grupos políticos que vão surgir, A e B, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A A e B era um partido de extrema-direita fundado por Plínio Salgado e com inspiração fascista, abertamente fascista. Inclusive, o próprio Plínio Salgado foi para a Itália de Mussolini, conviver um pouco com Mussolini e ver como a Itália estava organizada para então tentar criar bases para o movimento da A e B aqui no Brasil. Nós vamos ter a ANL, que vai ser liderada por Luiz Carlos Prestes, sim, o mesmo da coluna Prestes, que é de orientação de esquerda. Prestes não era comunista durante o período da coluna Prestes. Depois que ele se exilou na Bolívia, lá em 1920 e poucos, com o final da coluna Prestes, ele entrou em contato com a ideologia comunista e aí sim ele se tornou comunista. Antes disso não o era. Fechou? Então são dois momentos distintos. Mas vamos falar agora sobre cada um deles, com muito carinho, muita atenção, muita dedicação, para a gente entender e não sair falando de detalhes. Então vamos lá. Ação Integralista Brasileira. Foi criada em 1932 pelo escritor Plínio Salgado, que é esse carinha aqui, olha que bonitinho o bigodinho. Inspirado nas ideias do fascismo do líder italiano Benito Mussolini. E ele tinha Não é bem. É um lema. Ah, não. Deus, Pátria e Família. Aí roubaram esse negócio aí. Roubaram desse. Pois é, né? Foi desse? Só lembram que eu falei, eu não posso chamar o Bolsonaro de fascista, mas eu falo que ele tem tendências ao fascismo? Ele que fala, Deus para família. Não, quem falava era esses, que são os fascistas do Brasil da década de 1930. Ele só tá fazendo igual um papagaio. Eu não tô dizendo que ele saiba, talvez ele nem saiba disso.
mas que ele tá usando a mesma coisa que os fascistas usaram, aí se a gente chama de fascista, a gente tá errado. Oi? Quando a gente fala algumas coisas, e aí eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês, tá? Eu não estou falando que ele é fascista. Eu estou falando que ele tem tendências e que ele tem posicionamentos próximos ao grupo fascista. Comprovado aqui. O mesmo lema. Ah, mas o que ele usava era Deus, Pátria, Família e Liberdade. Beleza, ele colocou uma a mais. Tá Deus certo. acima de tudo. Se você, Deus acima de tudo... Não, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Detalhe, isso era utilizado na Alemanha nazista também, por Hitler. Tá, mas se eu falo eu tô errado. Só que assim, eu não tô falando que de fato ele foi um fascista, não, ele não foi. Eu já falei, se ele tivesse sido, nós tínhamos virado uma ditadura, não viramos. Mas que ele tem comportamentos muito próximos desse grupo social, tem. E se alguém falar, a gente vai ter que aceitar. E de verdade, tá? Talvez ele nem saiba que esse lema faz parte ou faz referência a um movimento fascista. Ele só usa. Porque se você for olhar o lema Deus, se você for olhar pátria, se você for olhar família, são todas coisas boas em tese. E você vai usar. Só que é justamente esse o ponto. Se você pegar lá, historicamente, os movimentos de extrema-direita, como o nazismo e o fascismo, eles pegam os símbolos desse jeito e eles se apropriam. Exemplo, o nazismo se apropria da cruz suástica, que é um símbolo do budismo. Por exemplo, você vai pegar lá o fascismo italiano, ele vai pegar o fascio, que a gente já falou. O fascio é o símbolo de justiça utilizado na Roma Antiga. Você vai pegar aqui o integralismo, ele vai pegar uma letra grega, que é o sigma, que é essa letra aqui. Sigma. Tá? Aliás, inclusive, se vocês pegarem, teve um ano que foi criado duas chapas de grêmio estudantil aqui no colégio. E uma usava esse símbolo. Eu falei, Eu lembro quando teve. pois é! Eu lembro. Aí eu falei, é perigoso! Se vira. Só que assim, na matemática, e aí percebam como a gente usa símbolos sem perceber a ligação. Como a gente usa termos sem perceber que ele remete ao passado, que às vezes talvez deveria ficar morto, enterrado a 7 palmos, ou até mais. Mas assim, na matemática, na engenharia, o sigma representa a somatória, a soma de todos. Na política, representa o integralismo. Detalhe, qual é a característica do nazifascismo, do Estado totalitário de extrema-direita que a gente viu? Sempre o Estado, sempre a nação, ou seja, a soma de todos, acima do indivíduo. É a mesma, o sigma é a mesma coisa que o fascio, que é aquele feixe de varas que representa que a união de todos torna mais difícil de quebrar. É a mesma bosta, só que a gente não percebe. Então a gente vai tendo essas utilizações ao longo dos anos e muitas vezes vai ficando esquecido. E daí, assim, quando alguém fala, às vezes não é... E aí, eu estou falando para vocês enquanto um cientista que estuda política, tá? Eu não estou falando para vocês que é a opinião política. Que eu chamar alguém de fascista é um xingamento. Não, eu estou, nesse caso específico, o chamar de fascista está errado porque ele não é de fato, mas dizer que tem inspiração fascista, eu posso. Por quê? Porque eu só estou comprovando que de fato aconteceu. Vamos por partes. Gabriel. Eu sei que não está nesse contexto, mas o que é aquele negócio que muita gente fala de beber leite em público? Falam que, tipo, é um fascismo. As pessoas que bebem leite, tipo... Vai falar que foi cancelado por causa
uma técnica nas Olimpíadas que fez um sinal desses. São sinais que você coloca, que você faz que em tese não é nada. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um sinal de ok. Só que quando você vai olhar de repente a história da pessoa, isso daqui tem uma outra conotação que às vezes remete a um símbolo supremacista branco. Eu sabia bem ao certo o que significava cada parte, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas basicamente acho que é um W e um P, White Power. E daí tipo, não tem nada a ver em tese, sabe? Mas quando você liga esse sinal a outras condutas que essa pessoa às vezes tem de conotação racista, aí dá de entender que é isso, sabe? O sinal de apito de cachorro é muito comum. Mas enfim, não é Apito de cachorro? apito de cachorro é aquele apito que ele tem uma frequência que o ser humano não escuta. Só o cachorro escuta, por causa da vibração. É o símbolo silencioso. Ou seja, esses sinais são chamados de apito de cachorro porque normalmente só quem é da comunidade entende. Porque se você olha normal é um sinal de ok, tipo, ok. É um sinal invisível. Tipo, tem alguns símbolos que a gente não consegue ver. Sempre pra fazer alguma provocação. Rápido. Só você não entende o sinal do nome, mas se você falou de pegar o de Deus. Não. Ali é o esquema. Vai. Posso defender? Tá. Depois, você foi ler? Não. Não, vamos pensar. Vamos lá. Fechou? E aí, para além do Leva Deus, Pátria e Família, nossos queridos e maravilhosos integralistas usavam a saudação Manauê. Do mesmo jeito que na Alemanha você tinha Heil Hitler, aqui no Brasil você tinha Anauê, que é uma palavra que vem do idioma tupi, significa você é meu companheiro. Tá cortado ali a partezinha que eu tenho que diminuir a letra, eu sempre esqueço. Tá? Você é meu companheiro, você é meu irmão, enfim. Tá? De acordo com a ação integralista brasileira, o governo deveria ser autoritário, dirigido por um chefe e também por um partido único, tal e qual era na Itália fascista. O predomínio das interesses das nações sobre os dos indivíduos, até aí nada de novo. O combate ao comunismo, até aí nada novo. Nacionalismo extremado, a classe média apoiava muito, os militares apoiavam muito, tudo exatamente igual ao fascismo e o nazismo. E também eles queriam a censura dos meios de comunicação. Pois é. Eles também usavam fardinha, né? Então você tem o fardamento bonitinho aqui, você tem a braçadeira aqui, que colocava aqui e tal, com cinca, tudo igual. Saindo da ação integralista brasileira, vamos falar dos comunistas. A Aliança Nacional Libertadora foi criada em 1934 pelo ex-capitão do Exército e ex-capitão da coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes. Ele era abertamente contra o integralismo. Tinha ideias socialistas e comunistas. Alguns tenentes. Integralismo é o extrema-direita. E aí, alguns tenentes, operários e vários artistas de esquerdas participavam da ANL. Eles queriam, primeiro de tudo, a nacionalização das empresas estrangeiras que estavam no território brasileiro. Falaram que não devíamos pagar a dívida que nós tínhamos. Queria garantir as liberdades individuais, não queriam aquela ideia de que nosso querido maravilhoso povo deveria ser baixar em prol do todo, ou seja, o indivíduo não deve se submeter. Queria a formação de um governo popular, e do mesmo jeito que os outros tinham Deus, Pátria e Família, eles vão ter outra reivindicação. Deus, família e pátria. Não, pão, terra e liberdade. Lembram das teses de Abril? Lá de Lenin? Que mais tem alguma coisa? Paz, pão e terra? Eles vão trocar, porque o Brasil não estava em guerra, logo eles não iam pedir paz. Mas pão eles queriam, porque tinha muita gente que passava fome.
Eles queriam, porque um dos pontos que eles batiam era a necessidade de uma reforma agrária e liberdade, porque, bom, nós precisávamos ter liberdade. Essas reivindicações são interessantes ou não? São. Sempre é bom ter liberdade, sempre é bom poder ter pão para comer e, se possível, uma terra para plantar. Enfim. Agora vamos começar com o Estado Novo. Como é? Ai, cara. Então vamos lá. O Estado Novo começa antes do golpe do Estado Novo. Então vamos lá. São 8 anos de jeito de mais. Primeiramente, nós vamos ter no ano de 1935 um negócio que a gente vai chamar de intentona comunista, onde líderes comunistas ligados à ANL, ligados a Luiz Carlos Prestes e que faziam parte do Exército Nacional Brasileiro, tentaram se levantar contra o governo de Vargas. Então, eles vão fazer levantes em 3 locais principais: Natal, no Rio Grande do Norte, Recife, em Pernambuco e Rio de Janeiro. Tá? Eles vão se revoltar, eles vão literalmente tentar tomar o poder e não vai dar certo. Vão ser duramente combatidos pelo Exército Brasileiro e pelos demais, pelas próprias áreas do governo. Quem eram os principais líderes dessa intentona comunista que tentou, de fato, tomar o poder no Brasil? Luiz Carlos Prestes e sua companheira, a nossa querida Olga Benari. Olga, inclusive, ela era comunista, judia e tinha fugido da Alemanha de Hitler. Vargas, lá pelas tantas, vai capturar Olga e vai mandar ela para a Alemanha. Só vai faltar por um lacinho vermelho de presente para Hitler. Detalhe, ela estava brava. Porque Vargas também era contra os comunistas, ela era comunista. E aí a gente entra num outro negócio que a gente vai ver mais pra frente. Pessoal, o governo brasileiro era muito próximo do nazismo alemão e do fascismo. A gente, de fato, era muito próximo deles. Muito. Nós tínhamos uma excelente relação com Hitler. Então, assim, a gente vai ter essa tentativa de agradar Hitler por parte de Vargas. E aí, assim, é inconstitucional isso. Por quê? Porque Olga estava grávida. Qualquer filho gerado no território brasileiro, você segura ele aqui. Ou seja, ela está grávida. Ela está com um brasileiro dentro do ventre. Ela não pode ser deportada para a Alemanha. Não importa se ela é alemã. Foda-se. Ela foi. Ela foi deportada, ela voltou para a Alemanha. A família dela era muito rica, muito influente, também na Alemanha. Então eles conseguiram que, no caso, ela não fosse direto para o campo de concentração. Ela ficou como se fosse num pré-campo. Nesse pré-campo, ela deu à luz a filha dela, com o Luiz Carlos Prestes, que ela se chama Anitta Leocádia Prestes. A família conseguiu pegar a Anitta e levar ela para casa, porém Olga foi direcionada a Auschwitz, onde morreu no campo de concentração. Morreu numa câmara de gás. Sim. Anitta voltou para o Brasil, cresceu, hoje está velha, bem velha, mas ela é professora da UF, Universidade Federal Fluminense, uma das universidades mais conceituadas dentro do território nacional no curso de História, do qual ela é professora, ou era professora, pelo menos. Mas enfim, é isso aí. Bom, dando sequência. Imagina o ódio que essa Rita deve ter. Bastante. Enfim, as tropas reais do governo venceram os caras que tentaram se levantar contra. O governo prendeu os simpatizantes da ANL. Aqui nós vemos uma maravilhosa fachada. Ô Bruno, mas daí se a família dela conseguiu tirar a criança, por que não tirou ela também lá? E a criança era brasileira. Ah, tá. Mas e a família? E aí entra uma questão diplomática. E daí também, não, é um filho de outro país, blá blá blá, na escola eles não eram adversários e tudo mais. Mas a Olga era alemã. E a família dela não era?
Sim, mas a família estava fora e ela intermediou por amigos, no caso. Aqui nós vemos a frente de um batalhão do exército totalmente destruído. Tá? Aqui vai outra coisa. Aqui, ó. A imagem do lado, essa aqui, é uma homenagem aos soldados mortos durante a Revolução Comunista. É localizada na Praia Vermelha, lá na Urca, no Rio de Janeiro. Tá. Entendo. Olha o folha assim, É interessante que é assim, tá? Diga. Não. Mentira, vai logo. Vamos lá. Eu já fui, por isso que eu vou falar agora o que eu vou falar pra vocês, tá? Se em algum momento vocês forem. Dessa vez, é uma das poucas coisas que eu fui. Se vocês forem no Rio de Janeiro e vocês forem andar no bondinho do Pão de Açúcar, tá? Lá onde você vai comprar um ingresso pro bondinho do Pão de Açúcar, lá onde você sobe aqui por esses fios aqui que tem de cabo de aço, você é na sede do Exército. E é bem nessa sede do governo do Exército que tem esse negócio aqui. Tá? Foi interessante, porque daí tipo, tava lá todo mundo, né, na fila esperando para comprar os ingressos lá e o Bruno lá ainda. Lá no meio do meu militar. Todo mundo lá e eu. Então assim, ele tem. Isso aqui é um mausoléu, tá, gente? O que é um mausoléu? É onde você deposita os corpos das pessoas. Tá? Então os caras que morreram ali, eles não foram enterrados no cemitério normal. Eles foram enterrados aqui como uma homenagem ali no quartel que eles pertenciam. Aqui do lado e aqui do lado você tem placas, tá? Onde você tem o nome e a data de todos eles, a data de nascimento, patente, tudo, como uma homenagem para tentar lembrar que eles estavam lutando por algo melhor, blá 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 na história. Essa parte aqui desse obelisco, aqui atrás ela tem uma porta onde você consegue entrar. Lógico que ele é pequeno, então não é toda a ossada, provavelmente eles foram cremados e estão as cinzas deles. Mas aqui ficam os mortos em combate, tá? É bem interessante. Se algum dia algum de vocês for andar de bondinho, vocês façam o favor de ir ali e olhar para eles. os que eles foram de Vasco, então, entre aspas. Não sei, não dá pra entrar, é fechado, né? Então eles foram de Vasco, entre aspas. Quando você vai, por exemplo, no cemitério, não necessariamente o cheiro é ruim. Normalmente é absolutamente normal o cemitério. E aqui, ele é só isso aqui. Ele é um campo aberto, completamente aberto, com bastante vegetação pro lado assim. Uma área onde você compra os ingressos ali pro bondinho e tal. Você tem o quartel, mas o não é um cemitério. Só tem essa parte ali. Então não tem cheiro, nada. Não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa é morta, elas têm que fazer um monte de coisa. Colocar perfume pra não feder. Vamos lá. Dando sequência. Pela Constituição de 1934, tá? Vargas terminaria seu mandato em 1938. Ou seja, em 1937 deveríamos ter eleições para que em 1938 o novo presidente assumisse o poder. Porém, todavia, entretanto, agora a gente precisa começar a falar sobre algumas coisas. Tá? Pessoal, Getúlio Dornelles Vargas, como eu já falei, ele é filho da elite estancieira gaúcha. Ele nasceu para mandar e não para se mandar. Que fique claro esse ponto. Em momento algum, ele, Vargas, vai obedecer. Aliás, só um adendo, durante o período do governo provisório, que eu esqueci, tá? O Brasil estava numa crise muito grande provocada pela crise de 29, porque a gente vendia café. E o povo, no meio da crise, não tinha dinheiro para comprar café. Então, o Brasil não conseguia vender. Então, isso gerou uma crise muito grande. O governo de Vargas, no governo provisório, compra muitas sacas de café, joga tudo na Baía de Guanabara e taca fogo nos grãos do café.
Isso salva a economia brasileira, porque daí você tira o inchaço de produto, né? E aí você alinha É só botar fogo. Por isso que tem, se alguém for ver algumas páginas de história que fazem memes, ele coloca lá Vargas em 1930, quando com o café brasileiro ele daí vindo do Botafogo, no time de futebol. Mas só toca os blocos, né? Enfim, é exatamente isso que ele fala. Enfim, voltando. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre a breve história de Getúlio Dornelles Vargas. Oi. Só para vocês entenderem que Vargas não sabe ser mandado, não sabe seguir ordens, ele só sabe mandar. O sonho da vida do pequeno Getúlio sempre foi seguir carreira militar. Ele sempre quis ser um general do Exército Brasileiro. Portanto, ele fez o quê? Entrou no Exército. Enquanto ele estava no poder. Não, antes. Estamos falando do antes para nós entendermos a personalidade de Vargas. Ele vai entrar no Exército e aí ele vai ser preso 2 vezes. Por insubordinação. O que é insubordinação? Não obedecer a um superior. Só que qual é o problema? No Exército Brasileiro, naquela situação, se você era preso 2 vezes, você não subia na hierarquia social, na hierarquia militar. Vai. Ou seja, ele jamais chegaria numa opção de mando, numa posição de mando no Exército Brasileiro. Então ele prefere sair do Exército. Aí ele entra na faculdade de Direito, se forma em Direito, entra na política e dali nunca sai. Tá? Mas entendam que ele é um cara que ele não sabe, ele sabia que ele ia ter que obedecer entrando no Exército. Mas mesmo assim ele não obedecia. Então ele tem problemas com obedecer, ele gosta de mandar. Bom. E aí, as coisas vão chegando a um ponto em que, eu governei, fui eleito lá na eleição indireta de 1934, não posso me reeleger porque a Constituição não deixa, então eu vou ter que convocar a eleição agora, em 1937, para em 1938 eu entregar o poder para o próximo presidente. Aí, nós vamos olhar e vamos falar, o Exército Brasileiro chega para o nosso querido maravilhoso Getúlio Vargas e fala: Getulinho, meu querido, meu amor, nós temos um problema. O nosso querido e maravilhoso Exército Brasileiro, Serviço de Inteligência, descobriu que o Comitê de, não é bem essa palavra, mas de espalhamento, para vocês entenderem o que é, da União Soviética, tem um plano de tomar o poder no Brasil, de acabar com a democracia brasileira, de essencialmente matar os políticos do Brasil. E esse plano é chamado de Plano Collor. E os comunistas vão tomar o poder no Brasil. Então, Getúlio Vargas, em posse dessa maravilhosa e espetacular informação que o Exército Brasileiro descobriu, ele vai chegar lá, vai colocar o Plano Collor debaixo do braço, vai sair do Palácio do Catete, que era a sede do governo, inclusive. E aí, vai de a pezito para a estação de rádio, da Rádio Marinho que veio, que era uma das maiores rádios de difusão do Brasil naquele momento. E aí ele vai, bonitinho, andando pela praia de Copacabana, até chegar lá, bem pertinho, e vai indo, com os planos debaixo do braço. E um monte de gente, Getúlio, o que está acontecendo? E um monte de gente indo de atrás. E eu fico imaginando ele com os papelzinhos assim, de terno e gravata, indo para um lugar, um bando de gente de terno e gravata indo atrás dele. Isso lá por volta das 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Caraca, o cara lá, do caramba, enfim. E aí, não muda nada, não tem problema. Ele vai, ele chega lá na rádio e ele começa a falar e discursar. Porque estou em posse de planos da União Soviética, onde nosso querido e maravilhoso sistema de informação do Exército Nacional descobriu que eles estão tentando
tomar o poder no nosso território brasileiro. Eles vão tomar o poder, vão invadir o Brasil, vão matar as criancinhas, vão tomar banho de sangue. Não, mentira, ele não falou isso, mas depois ele falou que os comunistas faziam isso. Mas enfim, no momento ele não discursou sobre isso. Mas aí ele foi lá e ele falou que o ano já se viu. Porque os comunistas querem destruir a democracia brasileira. Porque esses comunistas são um perigo, uma afronta para a sociedade brasileira, para a família brasileira e para os políticos brasileiros. Eles iam invadir o Brasil, iam tomar todo o poder, iam matar os políticos brasileiros. E a gente jamais deixaria isso. Eu, Getúlio Dornelles Vargas, não deixarei que isso aconteça. Porque a nossa bandeira jamais será vermelha. E por isso ele vai lá, ele toma o poder e fala: a partir de agora está cancelada a eleição. Está começada a ditadura. Promulgado o Estado Novo. Bolsonaro E agora é você? acabou toda e qualquer liberdade individual. Bolsonaro é você? É você, Bolsonaro? Coisa da tua cabeça. Nossa bandeira não será vermelha. É detalhe. É coisa da sua cabeça. Me emocionei. Não, uma eleição. Rapaz. E realmente foi mais ou menos assim o intuito. Tem o. E ele, tipo, ele foi assim. E aí, enfim, e ele lá, os políticos brasileiros lá, deputado, senador, tudo ao redor dele, enquanto ele estava discursando, e ele falando que ele ia fechar o Congresso, que ia acabar com as liberdades individuais, que eles iam perder o direito de trabalho deles, que eles eram senador, deputado, enfim, que ia acabar com tudo isso e eles. Botando pau. E assim começa a nossa querida e maravilhosa ditadura do Estado Novo. Só que no frigir dos ovos, o plano Cohen era fake news. Nunca existiu um plano Cohen. Foi um Ele que plano, criou foi um plano forjado pelo próprio Getúlio Vargas, justamente com a ação integralista brasileira. Basicamente, a ação integralista brasileira chegou para o nosso querido Getúlio Vargas e falou: Varguinhas, sabe que você vai ter que convocar a eleição, né? Por quê? Varguinhas, você sabe que se depender desse povo que vai votar, quem vai ganhar vai ser a ANL, né? Aqueles comunistas safados. Por quê? Você quer isso? Não. Mas vocês não têm chance de vencer também? Não tem. E se a gente se juntar e der um golpe, falar que os comunistas vão tomar o poder? Será que dá certo? Cara, eu acho que dá certo. E aí lá foram eles e pronto, deu certo. E assim Getúlio Vargas deu um golpe nele mesmo, porque daí ele acaba com as liberdades individuais, ele não precisa convocar a Mas eleição era do governo, uma ele estado tem de. estado de sítio. E fecha o Congresso Nacional, então o plano Cohen era uma farsa, formado pelo governo, contando com o apoio dos integralistas. No dia 10 de novembro de 37, Vargas então anuncia o fechamento do Congresso, cria uma nova Constituição, cancelando a de 34, falando que agora o Brasil era uma ditadura. Aqui nós temos uma foto do dia do discurso dele. É esse que você tá no fundo ali? Não. E aí aqui nós temos os políticos olhando ele discursar e batendo palma pro cara que tá falando. Vargas era mais feio do que eu pensei. Eu não sei, eu vi ele mais diferente. Parece que ele não quieto, sabe? Não quieto, que eu diga. Aqui eu vou traduzir muito agora. Eu vou muito lendo muita coisa. Será que foi gravado? Ah, Aquele aluno quieto. Sabe? De acordo com o nosso querido, maravilhoso, espetacular Polaco. governo brasileiro, ou melhor, para os historiadores, a nossa Constituição vai ganhar o título de Constituição Polaca. Porque ela vai seguir os mesmos moldes da Constituição imposta para a Polônia por Adolf Hitler depois da invasão nazista. É exatamente a mesma coisa. Enfim. Inspirado no modelo da Polônia centralizadora, que o governo tinha poderes praticamente ilimitados. Dava para Getúlio Dornelles Vargas o poder de governar por decreto-lei, acabava com as eleições, extinguia todos os partidos políticos, extinguia direito de greve, extinguia direito de manifestações contra o governo, tudo isso seria proibido, e os agentes do governo poderiam invadir as casas e prender as pessoas de forma autoritária sem necessariamente ter um mandato de prisão. O que é decreto-lei? Eu quero criar uma lei agora. É lei. Criei.
Ah, não tem que passar, aprovar, não, isso é decreto. Esse decreto tem pronto para vocês, sabe? Tá, vamos lá. Os sindicatos, a partir desse momento, começaram a ser controlados pelo governo. E aí vai surgir o que a gente chama de sindicato pelego, tá? Vamos lá. Eu não entendo muito disso, mas é no quesito de montaria, tá? Não pensem na montaria, quem sabe dessas coisas de montar de cavalo atual. Nós estamos falando de uma montaria antiga, tá? Sem tantos apetrechos, ok? Então, qual que é a questão? Tá? Como que era feito esse processo de montaria? Você tinha o cavalo, aí você colocava o pelego, que é ali a questão da ovelha, para amaciar as coisas. Aí você coloca a cela, e aí o cavaleiro montava ali. Isso antigamente, agora já tem outras coisas aqui. Coloca um paninho em cima da cela pra não assar. Mas enfim, originalmente era assim. Qual é a função do pelego ali? Amaciar. É amaciar para que a sela não machuque o cavalo. As costas ali, onde a sela fica posicionada. Fechou? O sindicato pelego é para amaciar o couro do cavalo do povo que está trabalhando. A organização é cavalo, pelego, sela, cavaleiro. A organização é povo, sindicato, governo e o presidente. Ou seja, o povo é o cavalo, o sindicato é o pelego que amacia as costas do cavalo para eles não entrar na luta de classe. O governo, que é a máquina administrativa, é a sela. E Vargas é o cavaleiro. Então o povo tá carregando tudo? Oi? O povo tá carregando? Sempre faz isso. Quando que o povo não carrega a sociedade? Explica. Aquele discurso No caso, neoliberal assim, o povo não de tem que quem sociedade. carrega a sociedade é os empresários é o caralho. Experimenta todos os setores para ideia para ver o caos que vira, o pandemônio que vira. O problema é que não se tocaram disso. Mas tudo bem. Enfim, isso é o sindicato pelego. Por que servia isso? Para eliminar a oposição e desarticular os movimentos operários. O pelego ou ele vai amaciar ou eliminar, acalmar os impactos que se tem. Então o choque entre a classe operária e as demais classes sociais vão ter esse processo de amaciamento. Bom, para além disso, nós temos que entender algumas situações importantes. Vamos lá. A principal característica da política brasileira vai ser o chamado trabalhismo. Uma política populista de Getúlio Vargas. Populismo é todo e qualquer projeto político, propaganda política que vise aproximar a figura do estadista, ou seja, do governante do povo. Aí a gente vai trabalhar isso melhor quando a gente falar do louco lá que eu falei, de Jânio Quadros. Quando a gente falar dos outros também. Mas aqui já começa uma coisa. Então, qual que é a política dele? Primeiro de tudo, Vargas vai veicular como propaganda do seu governo que todo e qualquer direito concedido, desde aqueles lá de 1930, quando ele assumiu o poder, até os que ele vai dar a partir de agora, em 1937, foram dados ao povo porque ele, Getúlio, é bonzinho e teve vontade. Como eu sou bonzinho, eu criei o salário mínimo. Oh, que fofinho. Como eu sou bonzinho, eu criei jornada de trabalho de 8 horas. Como eu sou bonzinho, eu criei a carteira de trabalho. Como eu sou bonzinho, eu criei não sei o quê. Nada. Não foi por isso, mas ele vai mandar a propaganda desse jeito. O objetivo Ele é tem que... despertar no trabalhador brasileiro o sentimento de gratidão e retribuição. Porque a política brasileira era baseada no que a gente chama de corporativismo. Não ouvi exatamente. Literalmente a ideia, cala a boca, literalmente a ideia de fazer com que o trabalho brasileiro, a economia brasileira fosse vista enquanto um corpo, onde você tem a cabeça, que é o Brasil, que é o país, onde cada membro,
cada setor da sociedade faz a sua parte para o corpo funcionar bem. Basicamente é isso. Então ele queria despertar no povo brasileiro o sentimento de gratidão para que esse trabalhador falasse: nossa, Vargas fez tanto por mim, eu vou me esforçar no meu trabalho. E realmente funcionou, tanto é que até hoje falam dele. Enfim, para muitas pessoas dos mais velhos, bem mais velhos, que conviveram com esse cara no poder, eles falavam que ele foi o melhor presidente do Brasil. A principal festa que vai ter vai ser a criação de instituição do Dia do Trabalhador, 1º de maio. Pessoal, 1º de maio não é dia do trabalho, é do trabalhador. É importante que se entenda isso. Vargas divulga amplamente os direitos trabalhistas usando festas cívicas, jornais e rádios. Ele vai ter os encontros de Vargas com os trabalhadores do Brasil. Olha aqui. Aqui é uma imagem no estádio de São Januário, se não me engano. Aí esse é o Paquinho. São Januário. Mas ele... Aliás, Vargas era vascaíno. Mas tinha que ser mesmo. Tinha que ser vascaíno essa desgrama também, né? Curiosidade interessante. A madrinha tá com uma tatuagem que escrito infinamente colorado. Cala a boca, Farias. Vamos lá. Ei, Bruno, Farias. Tinha que ser colorado também. Maior do sul é o Grêmio, tô brincando. Ixi, esqueci do Bruno. Cala a boca. Quando você não sabe o que falar, é melhor ficar quieto. Isso que ele falou olhando pra mim. Nossa, eu vou Esqueci do Bruno. Cara, tem umas coisas que não... E de São Paulo é o São Paulo maior. Vamos lá. Sim, mas eu não Nesse momento, presta atenção. Vargas fazia desfile, ele colocava bandas marciais, tipo fanfarra, ele fazia torneios esportivos, eventos para disfarçar, para distrair o povo, literalmente com a ideia de falar: olha, esse dia aqui é teu, trabalhador, aproveita, descansa. E os trabalhadores foi aí que surgiu o Brasileirão. Não, calma. Enfim, aqui nós vamos ter tudo isso, nós vamos ter desfiles escolares, desfiles operários, desfiles militares, reprodução de banda, torneio esportivo, tudo isso vai ser feito. Aí nós vamos lá. Eu não consigo Ele ver também uma vai criar o vírgula que a do que gente você chama tá de falando. CLT. Mas é uma vírgula mesmo. Consolidação das leis trabalhistas. Para Ou de seja, tentar. Além da Constituição normal, Fala agora ele tem uma depois. lei específica para o trabalho, que é a CLT. É um código que reunia todas as nossas queridas e maravilhosas leis. Vamos Ah, eu lá. já sou enlouquecido. Vargas vai dizer que todas essas leis são, presta atenção, concessões do governo e dos patrões. Lembra que eu falei para vocês? Qualquer direito não é concedido, é conquistado. Ponto, acabou. Ninguém dá direito nenhum. Você tem que lutar para conseguir conquistar. Tá? Mas na propaganda, olha como Vargas e seus patrões são bons. Eles estão criando leis que ajudam você. Trabalhe bastante, cala a boca e obedece. Oh. Como o decreto 5.452 de 1º de maio de Ainda não consegui te ouvir, 1943 é Ainda criado não consegui te ouvir, Rafaela. Você a vê no carteira de vídeo. trabalho. Que? Trabalho Você vê com no salário vídeo. mínimo. Primeira carteira Ah, do você trabalho ia do ali, Brasil. João? Varguinhas. Carteira 0000001 Rafaela, não tenta. do Brasil. Não tenta. Primeiro registro. Ele foi o Só CLT. Qual não foi? tenta. Qual era o Ah, você vai trabalho ficar no dele? meio do- Presidente do Brasil. Só que hoje em dia Ele é semata enquanto presidente. Rafaela. Primeiro trabalhador foi do por Brasil. assim. Obrigado. A gente não tem. Não aguentou o batidão e se suicidou. Orgulho! Estamos no caminho. Foi nessa época que surgiu aquele negócio lá do. Ô, professor, Que? o CPF termina, por exemplo, sei lá. Aham. Aparece, por exemplo, Não que esteja muito diferente também. No Paraná, né? Dependendo Pera, do quem presidente. que tá muito? Não sei. Miguel? Ah, Tipo assim. achei que era uma coisa. Você não ouviu? Não. Por que você acha que eu tô falando? Que não é pra você Então, falar, pra deixar... Ah, isso O mesmo? melhor é que você no vídeo depois. O meu termina em 13. Não que esteja muito diferente, eu falei. Tipo, como posso dizer?
que estava Nossa senhora, tá realmente. dizendo na CLT? Direito a férias remuneradas, Sai jornada daí, de 8 Bruno. horas, organização sindical, descanso semanal, assistência médica, previdência social, Quero que você estabilidade de assista. emprego, indenização se você for demitido sem justa causa Pior. e dava direitos às Previdência social, mulheres. INSS? É que eu falei o pior. Ele vai incentivar a indústria brasileira. No governo de Getúlio Vargas, a indústria assume posição de liderança que antes cabia à agricultura. Aqui nós temos um quadro, tá? Quais são as taxas de crescimento? Pessoal, primeira coisa, o papel de principal investidor na industrialização foi do governo brasileiro. E aqui nós vamos ter que entender o seguinte. Quando Vargas assume o poder em 1930, ele pega o nosso querido e maravilhoso país, Brasil, sofrendo com a crise econômica de 29. Já falei que ele pegou o café, comprou e tá com fogo. Vargas identifica um problema na economia brasileira. A agricultura. Esse problema existe até hoje, tá? A agricultura é um problema economicamente para o país. Como assim? A agricultura que sustenta o país? Eu sei. E esse é o problema. Ah, mas você não devia falar isso, porque a minha família é toda de agricultor. Estou falando isso com dor no coração. Mas é por uma coisa muito simples. A agricultura é frágil e instável. Você não tem controle. Porque você não depende de você. Então, desde quando Vargas chega no poder, ele começa a tentar industrializar o Brasil. Quando chega no Estado Novo em 37, ele potencializa isso. Tanto é que, se vocês olharem, de 1920 a 1929, Você é que vai sofrer depois que eu cresceu ver. 4,1% ao ano. E a Quem tá com indústria cara, apenas 2,8% ao ano. De 1933, já era Vargas, até 39, a agricultura, que crescia 4,1%, cresceu 1,7%, porque parou de ter tanto investimento. Já a indústria, que crescia 2,8%, cresceu 11,2% ao ano. E de 39 a 45, a agricultura manteve a taxa de crescimento de 1,7%. A indústria cresceu 5,4%. Cresceu menos, mas ainda assim cresceu bem mais do que a agricultura. E por que eu falo isso? Bom, é só você olhar. Agora, daqui a pouco tempo, vamos começar a colher o trigo. Teve trigo que pegou geado, que não vai ficar bom, que não vai atingir o pH suficiente, que vai passar por triguilho e que não vai lucrar tanto e que, consequentemente, vai dar ruim. Por quê? Porque você não tem como controlar quando que vai gear e quando que não vai. Esfriou, cacete! Não tem o que fazer. Vai dar uma chuva na hora de colher. Você não vai poder botar assim e falar, senão vai atolar aquela merda. E não tem o que fazer. Você vai controlar para não chover? Não tem como. Ou seja, uma economia sustentada pela agricultura, é com dor no coração que eu falo isso, porque eu já falei, minha família é toda agricultura. Mas a economia sustentada pela agricultura é frágil. Ela quebra fácil e não tem como prever. Pro país, eu não estou falando que a agricultura é algo ruim, mas sim, pro país que tem que planificar uma economia, que tem que pensar, que tem que ter algo estável, porque vai calcular o PIB, taxa de crescimento, porque se não bater a meta, dá um rombo desgraçado, prejudica a vida de todo mundo, é um problema. Também porque a agricultura... Então, quando a gente vai ter as eleições, por exemplo, agora nem tanto porque no nível municipal não se discute isso, mas quando você tem nas eleições presidenciais o pessoal falando que a agricultura é ruim para a economia do Brasil, eles não estão necessariamente jogando e demonizando o setor agrícola, o setor agrário do Brasil. Não! Eles estão falando, viu, para a economia de um país, de fato é ruim, porque é instável. É só olhar, você vai ver ali um trigo lindo, maravilhoso. Mas aí ele pegou geada, enquanto ele ainda estava com dentro do grão da semente ali, com água. E aí essa geada do caramba congelou. Consequentemente, a planta não se desenvolve direito. E não tem o que fazer. E aí quebra. Tá ruim.
produtor fica ruim porque recebe pouco. E não tá errado, recebeu pouco, gastou pra caralho pra plantar. Mandar aí veio uma geada cada puta e não deu qualidade. Não deu pra fazer. Ou deu uma seca desgraçada quando eu plantei. E aí, eu tive que replantar depois de novo, porque as sementes não germinaram, gastei 2 vezes. E assim, a agricultura, com dor no coração, ela é instável. E para um país isso é um problema. Tá? Tranquilo? Dúvida sobre a lamentação? E também porque a agricultura, a semente tem um baixo valor de mercado. Tecnologia vale mais, né? Na verdade, Vamos lá. Mas não, isso funciona não. Isso não é da agricultura. Isso é pra tudo, é lei da agricultura. Agora, o que o pessoal tem pouco trigo? A hora que todo Calma que mundo faz o start, morrer, tem muito trigo no É, mercado. Astar. Você vende menos, você não precisa pagar tanto. Queen. Diga lá. Cat Mother. Calma aí, fazer rebote aqui. Vai lá. Emma Queen. A industrialização brasileira na Segunda Guerra Mundial vai substituir as importações por conta da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Meu indústria Deus, esse vídeo vai europeia, estar uma a delícia indústria de ver depois. estadunidense estava focada em produção bélica e o Brasil já não podia mais contar com produtos vindos de lá. Então o Brasil vai começar a Vai ter fechar Deus, indústrias para produzir produtos de consumo direto dos brasileiros. E aí é isso que vai acontecer. Olha lá. Vai aumentar os impostos sobre produtos importados. Por quê? Porque daí você força o povo brasileiro a comprar o produto nacional. E aí o dinheiro fica aqui. E acaba com os impostos interestaduais para facilitar a circulação da matéria-prima. Fixa o salário mínimo. Vai dar empréstimos para quem queria emprestar e investir na sua indústria com condições facilitadas de juros reduzidos. E tudo isso para desenvolver a indústria brasileira. Bom, o nosso principal produto de exportação continuava sendo ele, o café. O governo brasileiro de Getúlio Vargas vai ser, como que eu posso dizer, vai focar na Meu Deus, essa criação mulher parece um de bicho. instituições que regulamentariam a produção de produtos. Então nós vamos ter o Departamento Nacional do Café, o Instituto Nacional do Mate, o Instituto Nacional do Sal, o Instituto Nacional do Vinho. Vamos ter o Departamento Nacional de Petróleo e assim por diante. Diga, Carapaz. Por que não? Mas, tipo, esse é um dos objetivos, por exemplo, do Haddad, porque ele tá taxando tudo. É fazer a pessoa comprar. Qualquer objetivo de taxação do produto importado é isso. Ou ele não está taxando um produto importado que você está comprando lá, sei lá, das suas comprinhas da Shein, Eu por fui comprar semana passada, sabe quanto me cobraram? Fui taxado e as compras deu R$90. Me cobraram R$20, dava pra ter comprado outra coisa. Dava pra ter comprado. É justamente por isso. Qualquer questão de taxação de produtos importados, ele atende a uma demanda de, tá, por que você está comprando de fora? Se tem esse produto no Brasil. Ah, porque é mais barato. Então eu vou colocar ele mais caro. Sim. E aí você compensa E comprar sem aqui. contar que agora tá demorando. Antes vinha tipo 2 semanas, agora leva mais 3. Esse é o objetivo. Que nem a AliExpress, por exemplo. Os produtos podem ser baratinhos, mas a importação é mais cara que o produto. É 200%, eu acho, né? A taxa de Por imposto. isso, Né? por isso que eu só compro droga aqui. I'm so happy. Gorda na Colômbia. Gorda do Paraguai. I'm so happy. É uma mais Porque 100% ainda mais barato. Ai, sad, break Quais my estão heart. medicinando? Perfeito. Oh, também Ai, colocou. Mas esquece que você quer comprar 2 coisas. É que você falou, esse vídeo tá uma maravilha. Que bom que demais essa canal. Outra coisa que nosso Talvez querido a Maria governo de assista Vargas esse vai criar vai ser a Agência Nacional. Imagina ela vendo isso. Uma empresa estatal é uma empresa criada pelo Estado ou governo para exercer uma determinada
Calma aí, dá um oi pra Não Maria. é a Petrobras, tá? Presta atenção. Ele cria, Oi, nesse Maria. momento, o Conselho Oi. Nacional de Petróleo em 1938. Ô, Bruno, parei pra pensar agora. Mas, só deixa eu terminar essa informação. Mas no segundo governo dele, em 1950, ele vai criar a Petrobras. Então Vargas também cria a Petrobras. Mas não. Mas também todo Não, governo não. tem, acho que alguma empresa, alguma indústria de algo que é do governo. E o resto é... Sim, a questão é quem criou. Foi ele. É isso que eu tô falando. Quem criou foi ele. Por isso que ele tem essa... Cara, ele vai criar a Companhia da Siderúrgica Nacional, que funciona até hoje. A Petrobras, que funciona até hoje. A Vale do Rio Doce foi esse que ela criou também. Olha a quantidade de coisa que Olha lá o ele Nordeste fez. ali. Sim, enfim. Diga, Isa. Até que tem sentido esse negócio da taxação, porque daí, tipo assim, que muitas pessoas compravam fora, agora compram dentro do país. Que leva Eu achei que essa foi meio que ele E falou. outra coisa, eles estavam em negociações para a gente também resolver essa Não, mas foi exatamente o que ele falou. Exatamente. Ou seja, você está fomentando. Nossa, a gente é muito fomentando essa situação. amigável. Eu falei que bom. Quem vai ver? Ó, o pessoal vai Aí vai lá, criar, primeiro que vai eu fico ali, melhor alguém tem um trazer a vídeo, né? empresa pra cá, que daí eu tiro a taxação. É, porque daí eu parei pra Imagina ouvir a gente cantando com o cara. Se vocês acharem o vídeo, você fala, ai, por chão. Vamos no canal de Bruninho. Aham, quem que vai ser? Aqui nunca, né? É tipo, não, No mínimo 3 vezes por dia. Ninguém vai comprar. tipo, quem que é o louco que fica vendo vídeo de um inscrito, entende? Ligadinho, um pouco do Não, tão loucão cantando com o cara, o que que vai ser? Parece interessante. E o pior é que nem dá pra ouvir o que a gente fala direito, porque a gente fala baixo. Não consegue gritar. Tá. É, no meu caso eu não tô falando muito baixo, né? Pessoal, outra coisa que. Ah, não, eu vou falar mais pra frente, eu vou falar do Eu posso Aqui. escrever outra conta minha, Pessoal, talvez. isso aí vocês têm que escrever na testa de vocês. Opa, bora lá. Calma aí. É fazer tatuagem. Pessoal, Ah, não. essa é a parte mais importante do governo de Vargas. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Aqui é a parte mais importante, se vocês não entenderem isso, fodeu pra vocês. Gigantescamente. Por isso, eu tô deixando bem claro pra vocês o quão importante é essa disciplina. É aqui que a gente vai ter toda a construção da imagem de Getúlio Vargas. Toda a ideia de constituição de um governo e propaganda e aquela aura toda que eu falei para vocês que foi criada por Vargas, por tudo aquilo que ele concedeu, foi verdade, mas principalmente pelo que vai ser veiculado com o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Nossa, esse negócio com a cara dele é. Então, assim, vamos lá. Criado em 1939 por decreto de Vargas, nós vamos ter a questão a criação do DIP. O DIP era responsável por fazer censura à imprensa, impedindo comunicações contrárias a que o governo defendia. Era responsável pela publicidade, pela propaganda e pelas festividades. Isso aqui é em uma das homenagens a Tiradentes, no feriado de Tiradentes, onde você coloca a figura do presidente aqui como um símbolo. Lembra da característica do culto líder lá que eu falei que a gente ia ver nesse momento? Nesse momento é importante que a gente entenda algumas situações. Tá? O DIP ele vai ter censura prévia ao teatro, cinema, rádio, literatura e imprensa. Tem um livro chamado Um Rio Imita o Reno. Reno é um dos rios da Europa. Tá? Então, explicando aqui. Nosso querido Getúlio Dornelles Vargas, ele queria criar a identidade nacional brasileira. Então ele vai focar com o DIP na ideia de tentar construir quem é o brasileiro, construir uma identidade nacional. Pelo amor de Deus, não vai explicar a discussão então. E aí, presta atenção,
Vamos lá. E aí, ele vai criar a ideia de que o brasileiro é um povo único, que tem uma identidade nacional. E a gente sabe que isso é mentira. Por quê? Se eu olhar pra tua cara e falar assim, viu? Pensa num baiano. Preguiçoso. Se eu olhar pra tua cara e falar assim, pensa em alguém que mora no Amazonas. Pensa em alguém que mora no Rio Grande do Sul. Viado. Viado. Mas a imagem de gaúcho que você tem, a maioria das vezes, o loiro lá, que fala meio puxado. Não, velho. Viado. Viado. Racista. Por que o governador é viado? Um velho com cachimbo. Pessoal, é isso. O Brasil não tem como ser essa identidade nacional única que vai existir. Paranaense. Aí esse cara, um cara chamado Viana Moody, escreveu esse livro chamado Um Rio Imita o Reno. E nesse livro ele fala de um cara que saiu do Amazonas e foi para uma cidade no Rio Grande do Sul, onde ele era um engenheiro-chefe para construir uma usina hidrelétrica no Rio Grande do Sul. É uma literatura fictícia, tá? E aí ele começa a se questionar porque aquele país que ele estava vendo não era o país dele. Como assim? Ele é um cara que tem descendência indígena. Ele está acostumado com as sociedades do norte do país e com toda aquela questão de formação étnica de lá. Ele vem para cá, ele está numa colônia alemã. E aí ele fala que aquele ali é o país dele, mas ele não se vê parte daquele país, ele passa por uma série de discriminações ali. E aí, literalmente, nessa obra de literatura, o autor está criticando o projeto de tentativa de formação de identidade nacional. Ele está falando, Vargas quer criar uma identidade nacional como se todos nós brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, ou melhor, do Oiapoque ao Chuí, fosse igual. Só que a gente não é igual. O cara do norte, quando vai para o Rio Grande do Sul, ele se sente mal. E vice-versa. Então, dentro disso, tá errado. Por isso que esse livro vai ser censurado. E vão perceber que é uma crítica ao projeto de identidade que Vargas está tentando criar. Mas, enfim, vamos lá. Ele também iria produzir propaganda política do governo dos seus ministérios por meio de filmes, cartazes, livros, entre outros. Ali nós vamos ter vários apelidos do nosso querido Varguinhas. Nós vamos ter Guia dos Brasileiros, Amigo das Crianças. Vai ser divulgado fotos dele, cartaz dele segurando o bebezinho no colo. Caralho, 4. E, logicamente, o mais famoso de todos, o querido apelido, Pai dos Pobres. Orgulho de brasileiro. Depois nós, historiadores, vamos falar. Pai dos pobres. Mas tudo bem. Ele vai criar, pra você ter ideia de como vai chegar o ponto da personificação que ele vai tentar criar, ele vai criar o Sigismundo. Sigismundo era um personagem de gibi que tinha naquela época. Onde, como o nome já diz, vocês devem imaginar, ele não tomava banho, ele não escovava o dente, ele não tinha hábitos de higiene. E ele tinha um melhor amigo. Não, ele tinha um melhor amigo. O melhor amigo dele era o Getulinho. E o Getulinho ensinava os hábitos de higiene pra ele. Ensinando as crianças brasileiras como ter higiene. O Getulinho. Olha como ele se importa com as pessoas. Talvez seja uma inspiração. Agora lá. Sai daí, Rafael. Vai estragar meu vídeo. Obrigado. Não, já tá 1h e 24 minutos esse troço. Olha aí. Olha, Rafael. Ai, minha mão não tá aparecendo. Tá, olha lá. A maior data que o DIP tinha era o 1º de maio, Dia do Trabalhador. Exaltava-se o Brasil, divulgava uma imagem positiva do Estado Novo para ter apoio da opinião pública. Nós vamos ter... Bruno, se eu pudesse, eu pego uma live da tua aula. Ó, negócio seguinte, falta 10 slides. Quinta-feira nós terminamos.